Boa noite, bem-vindos. Mais uma live. Hoje vamos falar sobre vacina e gastroenterologia. Vamos conversar sobre a importância de se vacinar, as vacinas que temos disponíveis e como elas mudaram a história da humanidade e o que você precisa fazer para participar, para entender, para se vacinar. Então sejam bem-vindos aí, bem-vindo Eviânia. Hoje você chegou primeiro. Bem-vindo aí, Paulo. Então vamos, o Paulo solicitou aqui. Vamos botar aqui, bem-vindo. Fala, Guerreiro. O Guerreiro tá aí online também. Grande Bruno. Boa noite, bem-vindos aí. Minha mãe chegou, bem-vinda. Todo mundo aí. Isabela Carbugim, bem-vinda, Olá, nosso endócrino. E aí, Paulo? Deixa eu ajeitar agora aqui. ajeitar aqui também. Hoje nem fiz barba. Deixa eu ver como é que você tá. Pô, você tá bem, Cortei cabelo. Você cortou o cabelo, você tá, pô. Pouco que me resta. Pô, mas você tá melhor que eu, hein? Tá bem. Ah, Vou ajeitar aqui, isso vai ficar bom. Cara, e aí? Dois gastos falando de vacina, né? Pô, do jeito que o WhatsApp tá cheio de gente falando de vacina, a gente pode falar também, pô. Nossa intenção aqui nessa live, nem eu nem você somos especialistas em vacina. A gente, quando o paciente vem no consultório e pergunta, doutor, posso tomar vacina? De alguma doença, a gente avalia se tem alguma indicação específica por alguma questão de doença que ele tenha. Mas o objetivo principal dessa live é a gente abordar essa questão da vacinação, não só agora que está em moda por conta do Covid, mas de outras doenças que possam ter algum acometimento da nossa área, né? Vamos dizer assim. E aí é importante a gente abordar esses assuntos aí. Sim. Agradecer aí a presença de todo mundo. O Yuri, que é cirurgião lá junto com o Biase, meu colega de Ó, faculdade. Yuri levou a moral agora, hein, Yuri? Cirurgião. Pô, já é cirurgião, já. Tá no centro cirúrgico, é cirurgião. Sendo cirúrgico, ele é muito, como é que fala que iguala as pessoas assim, né? Fica todo mundo vestido igual. Democrático. Democrático, isso. O João Bosco aí, meu colega de faculdade. A Amália, minha paciente querida aí. Aí a Janaína sugeriu aí a Fernanda Sobreira para falar. O problema, Jana, é que os colegas morrem de medo de fazer live, né? As pessoas têm vergonha disso aí. Mas é uma boa sugestão. Fernanda é gente boa demais. Então vamos lá. Por que a gente definiu esse tema, né? Qual é a importância? Bem-vindo aí, Alberto. Qual a importância de a gente estar falando de vacina? Primeiro, cara, a vacina tem 200 e poucos anos, 225 anos, né? Em 1796, se eu não me engano, um cara chamado Edward Jenner, né, conta a história que ele pegou a varíola, né? Era uma doença que dava em gente e dava em boi, em vaca, né? Não, quem tirava leite lá. E ele começou a perceber que as mulheres que tiravam leite da vaca não morriam de varíola. O que ele fez? Ele pegou, né, algumas vezes conta essa história como se ele tivesse inoculado o vírus no filho dele, né? Mas na verdade não foi no filho dele. Ele inoculou o vírus no filho do jardineiro. Ele foi lá e falou, pô, deixa eu testar esse negócio aqui. Estou vendo que as mulheres que ordeiam a vaca, as vacas que têm varíola, não adoecem de varíola de humano e não ficam doentes. Ele pegou o moleque lá, coitado, acho que o moleque tinha 8 anos, botou, inoculou no braço do moleque a varíola de vaca, esperou, agora não lembro se foram 2 semanas ou 2 meses, e inoculou o vírus da varíola, né, humana do outro braço. E ele observou que o moleque simplesmente não adoeceu, né, não teve.
Então, essa é a primeira descrição, a primeira vacina que a gente tem na humanidade, em que você pegou um vírus parecido, inoculou, isso gerou anticorpos contra o vírus que causava uma doença extremamente grave, que é a varíola, que é uma doença que a humanidade erradicou. Você não tem mais, você tem ainda o vírus guardado em laboratório, mas você não tem a doença circulante. Então, você evitou, é incontável o número de mortes que você evitou nesse período. Num período que a gente não sabia o que era vírus, o que era vacina, o que era anticorpo, pela observação, o cara criou isso aí. É, 225 anos. 225 anos o cara fez isso. Aí hoje você tem pessoas questionando as indicações, as realidades de vacina, com todo o aparato científico, com tudo que a gente tem aí. Então dá a um. gente viu recentemente aí, na verdade eu não estou nem atualizado em relação a como é que está agora, mas um novo surto de sarampo, né? Uma Sim. doença que no Brasil tinha sido praticamente erradicada. E aí, por questões, a gente não entende por quê, que algumas pessoas deixaram de levar os filhos para tomar vacina contra sarampo. E Cara, aí a doença voltou em alguns lugares, né? teve um cara, tentando lembrar o nome dele aqui, não sei se eu vou lembrar, que ele em 98 ele fez um artigo vinculando o uso de vacina com o aumento do diagnóstico ou das pessoas com autismo, né? Esse cara montou esse artigo, ele publicou esse artigo numa revista importante, que é o The Lancet, em 98. E isso, na época, criou uma confusão danada, que a vacina causaria autismo. Você estaria relacionado a autismo, o diagnóstico de autismo em crianças. Quando se foi reavaliar esse artigo, rever esse artigo, outras pessoas fizeram levantamento de dados, esse artigo ele é falso, ele é mentiroso, ele não tem evidência nenhuma científica. O cara tinha uma teoria na cabeça dele, esse doido, ele conseguiu escrever esse artigo e conseguiu publicar numa revista. E Tenta mandar um aconteceu. artigo para Lancet para ver se eles publicam. Não publica nem a pau. Mas você Agora, tem que desse ser. doido Cara, aí. esse cara, ele devia, além de ser preso, ele devia ganhar um Sarampo. prêmio de o maior 171 da história da humanidade. Porque ele conseguiu. Ele foi e publicou. Os dados todos eram falsos, todos manipulados. Ele queria provar a teoria dele. O troço foi tão grave que esse cara passou a responder juridicamente pelo que ele fez. E aconteceu um fato inédito, que é a única informação que se tem de uma revista científica retirar um artigo da publicação. Foi esse artigo que esse maluco criou. Só que, cara, depois que a coisa está escrita, está criada, isso espalhou. Então, você criou esse movimento anti-vacina, você teve uma redução, né, de vacinação, principalmente nos Estados Unidos, foi um país que teve uma redução importante, e isso a gente continua observando hoje no Brasil. E essa coisa da informação mal passada, mal explicada, ela cria uma confusão enorme, porque ela passa a virar boato. Então, você tem hoje, depois até procurar, provavelmente você botar no Google lá, você vai achar esse artigo que esse maluco escreveu, e você vai botar isso numa mensagem de WhatsApp e vai mandar isso para alguém, e a pessoa vai ler e vai falar: nossa, meu Deus, realmente vacina causa autismo. Quando Mas você é falso. começa a receber várias mensagens com o mesmo boato, você começa a achar que é verdade, né? Exatamente. E a gente Esse que é o tem, problema. a gente pode até depois fazer uma outra live falando sobre como essas histórias espalham, né? Porque a gente tem sempre, a humanidade tem sempre essa coisa do impossível, do improvável, mas possível, que é assim uma grande conspiração para botar uma coisa dentro de você, de uma história. E quando você começa, que aí você falou, você começa a receber informações corroborando isso, né? Você começa a assustar, né? E a internet tem muito isso, dessa coisa de chamar atenção. Hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa muito querida
que é um médico até, esse cara veio a Volta Redonda, começou a falar de tratamento precoce, enfim, que é lá da UFRJ. Cara, que ele começa o vídeo dizendo que ele conhece pessoas que morreram depois de ser vacinadas, como se a vacina fosse um risco maior para morrer. Cara, o vídeo é uma confusão de informação que se você não sabe exatamente o que você está ouvindo, e não, cara, você começa a falar que a vacina mata. Aí você entra, o vídeo desse cara É. tem 100 mil visualizações. Ah, e só para esclarecer que também, não sei se você chegou a falar isso no início do vídeo, antes de eu entrar, essa live aqui não tem nenhum viés político, não. A Não, gente está não. defendendo o que tem sido mostrado e sem falar que eu tenho preferência para a Pô, não. esquerda, para a direita, né? Então, não Que é tem o nada que disso, a não. Delza botou aí, né? Uma mentira contada várias vezes passa a ser verdade, né? Então, quando a gente fala de vacina, né, na nossa área, na gastroenterologia, a gente separou, eu e o Paulo, a gente separou aqui algumas dessas vacinas são mais comuns na nossa prática. E vamos começar por ordem alfabética, então, né? Vamos falar da hepatite A. Fala um A pouquinho gente para tem mim, Paulo, dentro. da doença, da hepatite A, o que isso é, o que traz para a gente, e depois a gente fala da vacina. Não, você falou em relação a algumas vacinas que a gente separou. Basicamente, o, as doenças são virais e o vírus, a grande maioria tem algum certo, vamos dizer assim, tropismo pela parte do fígado, né? E aí esse vírus ou ele atua diretamente no fígado, como no caso das hepatites, né, A, B, C, D e E, ou é um vírus igual no caso do Covid, que é um vírus que inicialmente pensou atuar somente na parte respiratória, mas também gera algum grau de lesão no fígado, dependendo do grau de intensidade da doença e tal. Sim. No caso da hepatite A, uma doença que muitas vezes passa desapercebida pelo paciente, ele tem um quadro de febre, uma dor abdominal, uma indisposição, uma mialgia, e é aquela clássica doença que o paciente vai ao médico, quando ele tem sintomas assim, mais inespecíficos, o médico fala, não, é uma virose, toma uma dipirona, toma bastante líquido que vai melhorar. E realmente é isso que acontece. O paciente passa por aquela fase da mais aguda da doença e depois, mais para frente, por algum motivo, ele vai fazer algum exame de sangue, ele nota que ele já teve hepatite A. E a grande maioria dos casos é dessa forma. Alguns casos o paciente apresenta uma icterícia, né, fica com o olho mais amarelado, a pele mais amarelada, tem uma alteração da coloração da urina, mas isso não é a regra. A Virtual. gente sabe que a hepatite A existe um risco de fazer uma hepatite fulminante, não é o mais comum, né, isso é exceção, e no caso da vacina da hepatite A, ela é muito importante nesses casos, para evitar esse risco de, de você ter, caso você adquirir hepatite, você fazer essa hepatite fulminante, principalmente em recém-nascidos. Os recém-nascidos, quando tem hepatite A, eles têm a chance muito grande de fazer essa hepatite fulminante. Então, quando você aplica a vacina hepatite A, essa chance diminui bastante. E no adulto, né? A gente. Cara, eu vi vi poucos casos de hepatite fulminante na vida. Um foi por uso de antibiótico, amoxicilina com clavulanato. O paciente teve que transplantar. E outros dois casos, um eu vi na Santa Casa e outro eu soube desse caso na época que eu estava no Rio. Um paciente lá em Niterói, não lembro que hospital que ele estava. E esses outros dois casos foram pacientes que contraíram a hepatite A na vida adulta, né? Lembrando, né, eu não sei, estão tentando despoluir a Baía de Guanabara há muitos anos, né? Cada governo chega lá e diz que vai despoluir. Mas é o maior criador de vírus de hepatite A da história da humanidade é a Baía de Guanabara. Então, todas as cidades ali, todas as pessoas que estão no entorno da Baía de Guanabara, você tem uma incidência muito alta
de hepatite A. Aquilo que o Paulo falou, a doença, na maior parte das vezes, ela passa como uma virose, principalmente na criança, mas é uma causa muito importante de hepatite fulminante, ou seja, necessidade de transplante hepático com urgência em 8 a 12 semanas, através de um vírus que você pega por contaminação de água ou alimento. Né? Então, Eu e é quando, uma doença que para tem falar, vacina, né? quando eu fiz a residência, foi em um hospital militar, né, Hospital da Força Aérea do Galeão. Uhum. E era relativamente, não era uma coisa tão incomum de aparecer alguns pacientes jovens, 17, 18 anos, soldado, né, que ia para missão, provavelmente às vezes tomava alguma água que não seja própria para consumo, e aí adquiria hepatite. Aí chegava lá no hospital com febre, alteração da parte hepática, e a gente fazia o que eu falei, a hidratação, fazia tratamento do sintoma e o paciente melhorava. Sim. E é uma doença que tem vacina. Muitas vezes, muitos pacientes não sabem, muitas pessoas não sabem. Então, quando a gente faz, eu peço avaliação, né? A gente tem como dosar se você tem um anticorpo ou não. Porque a maioria das pessoas tem contato com o vírus quando criança, desenvolve um anticorpo e fica imunizado o resto da vida. No caso de não ser imunizado pela doença, está indicado fazer a vacina em qualquer idade. A gente normalmente solicita a sorologia para o vírus da hepatite A, estando negativo, ou seja, você não tendo anticorpo, está indicado fazer. Até a Mary Ramos perguntou aqui, quem desenvolveu cirrose por hepatite mal curada ainda compensa vacinar? Então, Mari, a gente tem que avaliar que tipo de hepatite que é, porque a gente tem vacina para 2 tipos de hepatite. Hepatite A, que a gente está falando agora, e a próxima que a gente vai falar aqui é hepatite B. Então, dependendo do tipo dessa cirrose, tem indicação sim. Até porque se o paciente contrair uma hepatite no fígado já comprometido pela cirrose e pela esteatose, a gente tem uma live boa anterior aí falando bastante de esteatose, mas se o paciente tem uma esteatose mais grave ou uma cirrose já em atividade, a vacinação para hepatite A e B, caso ele não tenha anticorpo, é fundamental para evitar a ocorrência de uma doença sobre a outra. Ou seja, o paciente já tem cirrose e contrair uma hepatite, o risco de evoluir mal é bem maior. Né? E quando a gente fala de redução, né, a vacina do Covid trouxe várias informações para a população de coisas que a gente lia. Né? Questão de eficácia, redução de mortalidade e tal. A vacina da hepatite ela reduz a mortalidade em mais de 80%. Ou seja, é altamente eficaz para evitar a doença e, consequentemente, morte relacionada à doença. Né? Sim. Em relação à próxima, trocando a letra, de A para hepatite B, que eu acho que é uma vacina que mudou realmente muito a história da doença. E a vacina da hepatite B, ela tem uma importância muito grande. Quando você falou no caso da hepatite A, pacientes que já têm uma doença no fígado, esteatose, tem indicação, mas a hepatite B tem uma gama de pessoas, vamos dizer assim, que são colocadas como prioridade na vacinação. Eu até anotei aqui, porque é muita coisa, eu não vou conseguir nem falar todas as pessoas que teoricamente têm Sim, que essa, tem essa essa, indicação. essa indicação, né? Mas assim, a gente pega os profissionais da área de saúde, isso desde a época de faculdade, eles indicavam a gente tomar essa vacina, eu lembro que eu tomei na época de faculdade, e aí vai qualquer profissional que trabalha na área da saúde, desde médico, enfermeiro, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, pessoas que trabalham no hospital também, na coleta de lixo hospitalar, as forças de segurança, né, policial, parte do próprio exército, bombeiro, agente penitenciário, até pessoas que são parceiros sexuais de pessoas que têm a hepatite B, também tem indicação de tomar. Quem é doador de sangue, manicure,
índios, quem tem HIV, ou alguma doença que cause imunodeficiência, quem faz hemodiálise, quem tem câncer, né? Então, assim, são várias indicações de pessoas que às vezes não sabem que vem nesse contexto. Primeiro, ou porque estão mais expostas ao vírus, no caso a gente falou os profissionais da área de saúde, os bombeiros, agentes de segurança, ou porque já tem uma doença, uma condição clínica que se ela pegar a hepatite B, vai juntar a doença que ela já tem com a hepatite B e vai se transformar numa potencialidade clínica muito maior. Uhum. Então, existem essas condições E que são muito a importantes de falar. transmissão, né? Pensar sempre isso. Se você tem risco de contato, o vírus da. Só voltando um pouquinho, o vírus da hepatite B ele transmite mais fácil do que o vírus do HIV. O vírus do HIV, a gente sabe porque todo mundo já recebeu essa informação em algum momento, através de relação sexual ou contato com sangue. O vírus da hepatite B, ele transmite mais fácil do que o HIV. Então, se você tem risco de ter contato sexual ou contato com sangue de alguma forma, tatuador, isso Paulo falou, pedicure, manicure, quem lida com lixo hospitalar, quem trabalha em ambientes de tumulto maior, né, policial, bombeiro, carcereiro, enfim. Se você tem risco de contato com sangue ou através de relação sexual, está indicado fazer. Porque o vírus da hepatite B, principalmente na infância, ele tende a cronificar, causar cirrose ou câncer no fígado. Né? No caso da transmissão na vida adulta, caso você pegue o vírus, a chance de você curar em contato com o vírus é grande, é boa. Só que se você não conseguir, se o seu organismo não conseguir curar desse vírus com esse contato que você teve com ele, você vai evoluir com uma hepatite crônica, que não dá sintoma, não dói, não altera nada, mas aumenta o seu risco de evoluir para cirrose e câncer de fígado. Então, quando a gente fala de vacinar para hepatite B, o objetivo é evitar cirrose e é uma vacina que previne o câncer de fígado. Então, a vacinação da hepatite B ela é realizada na infância. Cara, agora eu não lembro quando efetivamente começou. Antes era até 19 anos, depois foi estendido, hoje está liberado. Então, se você faz parte do grupo de risco, você pode procurar qualquer posto de saúde e se vacinar. Tem posto de saúde que pede que o médico dê uma declaração. Mas, dependendo da sua profissão, você chega lá e fala, eu trabalho disso, você recebe a vacina. São 3 doses. Né? Então, assim, é importante vacinar e avaliar, né? E depois que você recebe a vacina, você faz um exame que você avalia a eficácia dessa vacinação, né? Então, tem um tipo de exame que você pode fazer para avaliar se realmente a dose que você recebeu da vacina, né? São 3 doses, ela te gerou uma cicatriz sorológica, que a gente fala. E aí isso demonstra que você realmente foi vacinado. A Lucimar perguntou aqui, a Lucimar fez pergunta de prova. Perguntou aqui se as vacinas são feitas de vírus ativos. Da hepatite A e da hepatite B, não. Eles são São fragmentos vírus do. inativados. Isso. São fragmentos do vírus, são Não fragmentos causam doença. que Não não causam causam doença. doença. Né? As pessoas têm um pouco de receio, porque às vezes quando toma vacina tem uma dor, faz uma reação inflamatória local no lugar, é a doença. Não, isso é uma reação à vacinação, ao agente que você colocou ali. Não necessariamente não é a doença que está se manifestando. Isso eu vejo muito em relação à vacina do Covid. E principalmente da gripe, né? As pessoas tomam vacina da gripe e depois da gripe normal, não é Covid não, gripe influenza. E aí, não, eu tomei vacina e depois eu tive gripe, né? Mas não é. Às vezes as reações que tem, no caso dessas duas vacinas que a gente falou, no local da aplicação, são relacionadas à própria aplicação mesmo. A Larissa até botou aqui que ela teve hepatite A quando criança. Isso. Então você tem anticorpo, se a gente dosar, você tem anticorpo contra o vírus da hepatite A. Quem teve e teve isso confirmado,
tendo anticorpo, não tem por que vacinar. Mas se o anticorpo é negativo, tem indicação vacinar. Entendeu? Aí a Gilda perguntou aqui, quem não tomou as 3 doses, mesmo passando vários anos, tem que tomar desde o início as 3 doses? Normalmente não, Gilda. Quem tomou, da hepatite B que a gente está falando. Se você tomou, independente do intervalo, é completar o esquema. É aquilo que o Paulo falou. Se o seu risco de exposição é muito alto, a gente orienta colher o anticorpo se ele tiver negativo. Isso aconteceu comigo. Eu fiz as 3 doses quando estava na faculdade. Depois da terceira dose, eu dosei um anticorpo, deu negativo. Eu fiz uma 4ª dose, dosei de novo, deu negativo. Na 5ª dose que eu tomei, eu positivei o anti-HBS. Então, eu precisei de mais 2 doses para positivar, né? Então, assim, a gente, quando a exposição, o risco de exposição é grande, por que eu fiz? Porque a especialidade que eu trabalho lida diretamente com isso. E a endoscopia, a gente pode ter risco de contato com sangue, enfim, acidente e tal. Então, tem que dosar. E é importante você ter, se você não tem a comprovação que você tomou essas 2 primeiras doses, não sei, eu acho que eu tomei, lembro. Aí toma as 3 doses novamente. A Mari perguntou aqui, o meu filho contraiu hepatite C na infância, tomou a vacina da hepatite B. Necessário tomar a A? Mary, se ele dosar o anticorpo para hepatite A e tiver negativo, com certeza ele tem que tomar, sem dúvida nenhuma. E se não fizer o exame, não vou fazer o exame de sorologia, sei lá por quê. Faz a vacina que está indicado ele fazer, com certeza. Vamos falar de quê agora? Seguindo a ordem alfabética? Vamos falar de... A ordem que está aqui no seu roteiro é rotavírus. Não Então está vamos na falar de alfabética, rotavírus. não. Cara, o rotavírus, eu gosto dele porque ele virou nome do que a gente chama de virose em pronto-socorro. Então, é muito comum um paciente adulto ou criança vai consultar. O paciente já está meio revoltado aí, porque o médico só fala que ele tem virose. Acho que a gente consegue diagnosticar tudo, o tipo do vírus. Cara, a gente tem 1 milhão de vírus aí causando 1 milhão de doenças que um sintoma parecido. Aí a gente aprendeu no pronto-socorro a chamar, quando tem diarreia, de rotavirose. Fica mais bonito. Falou, pô, não, o doutor falou que eu estou com rotavirose. Mas, na verdade, o rotavírus é um vírus que causa diarreia aguda em criança. É risco de morte em criança. Existe uma vacina que é dada até o 7º mês de vida, depois disso ela é contraindicada, que protege a criança de diarreia aguda e de morte relacionada à desidratação secundária a essa diarreia aguda. É uma redução de... Deixa eu até olhar ali meu... Cara, você reduz em 50% a internação de criança por gastroenterite, por diarreia. É uma vacina que tem disponível até o 7º mês. Se eu não me São engano... 2 doses, né? São 2 doses, isso. Eu só não sei se ela está no programa nacional, se você consegue Tá. vacinar. Consegue, né? Aí, o Paulo tá sabendo mais que eu, pô. Ó, moleque bom. Menino, cara. Tem a cota. Isso aqui a gente lembrava da época de pediatria, agora não tendo criança mais, aí eu colei aqui, ó. Eu Tá também aqui, ó. botei, mas eu deixei no computador, tá meio longe aqui, deu limpo. Tem. Entendeu? É vacina oral ainda. Vacina oral. No 2 meses e depois no 4º mês. Isso. Até a Thalita, que a gente fez uma live lá, eu fiz uma live com ela lá de balão, né, no Instagram dela de bicicleta. Ela botou minha família teve semana passada rotavírus. Foram 8 pessoas afetadas, todos foram internados. Meu avô quase faleceu, todos ainda estão em recuperação. É isso, a gente esquece, né, Thalita? Mas diarreia aguda é causa de internação e causa de mortalidade, principalmente nos extremos. Criança, né, muito pequena, abaixo de 2 anos, e idosos, normalmente acima de 80 anos. Então a gente tem que ficar atento. Aí, a sua irmã falou que a Duda toma todas as vacinas. Eu levei ela para tomar vacina, tadinha. Ela chorou? Chorou. Eu quase chorei junto. Cara, vou até relatar um negócio aqui, que a gente parou de falar de criança. O Lucas, né, o meu filho mais novo, ele é autista e ele foi fazer a vacina e sempre foi muito traumático
levar ele no posto, tomar vacina, chora, enfim, toda criança faz isso. A gente conversou com a enfermeira no posto lá do Conforto, que é onde a gente levou ele para vacinar. A enfermeira foi no carro vacinar ele no carro. Cara, ele tomou vacina melhor do que eu. Ele tranquilo, não chorou, não gritou, porque ele estava dentro do ambiente dele. A enfermeira extremamente, assim, humanizada, né? É engraçado a gente falar isso de ser humano, né? O ser humano humanizado, é o cachorro cachorrado. Eu sempre fico nessa... Faz parte da natureza ser humano, pô. A gente é ser humano, enfim. Ela vacinou, cara, e ele não chorou, não desorganizou. Foi assim, sensacional. Só um relato. Segue aí. Bacana. E o próximo que tem aqui na listagem é a febre amarela. A febre amarela é aquela vacina que a gente aqui da região se preocupava quando a gente ia viajar. Ah, vou viajar para o Nordeste, vou lá para Manaus. Aí você tem que tomar vacina da febre amarela. Aí você lembrava que tinha que tomar 10 dias antes, mas a gente teve um surto em 2017, 18, de febre amarela. E hoje a gente sabe que é uma vacina que também tem as suas indicações, não só em relação a essa questão de você viajar para alguma área endêmica, né? Área onde tem o maior risco de você ter a febre amarela. Como eu disse anteriormente, é uma doença febril que acomete vários órgãos, mas gera um quadro de ação no fígado também. Então, é importante você ter essa... É legal, sim, o Brasil ele conseguiu frear essa doença, febre amarela. A gente teve um surto importante agora em 2017 com mortalidade. A mortalidade da febre amarela é bem alta, com todas as complicações, né? É uma doença que pode levar a hepatite fulminante, você pode ter lesão hepática e morte por insuficiência hepática. A gente começou esse surto, o Brasil ele conseguiu vacinar a população e deu uma parada na transmissão da doença em área urbana, né? Cara, tem até um livro do Drauzio Varela, muito bom, que é o paciente doente, o médico doente, né? O médico doente, acho que é isso. É um livro que a capa é amarela, que relata a internação dele durante um período que ele teve febre amarela. Interessante, o livro é legal porque o médico relatando a doença dele. É interessante. E ele escreve muito bem. Mas, cara, a gente tem vacina. Só lembrar aí da vacina da febre amarela, para evitar doença, ela tem uma efetividade bem alta, acima de 98%. Ou seja, todo mundo que toma vai estar protegido contra a doença. Mas como ela é feita com vírus vivo atenuado, alguns pacientes que estão em imunossupressão, e a gente está aí no maio roxo, doença de Crohn retocolite, que estejam em imunossupressão, é contraindicado o uso da vacina. Embora esse surto que a gente teve em 2017, em áreas com alto risco, pacientes com imunossupressão produzida por remédio, a gente na medicina vacinou esses pacientes e a gente não teve nenhuma complicação importante na vacinação desses pacientes. Eu até, na época, indiquei para alguns pacientes meus com doença de Crohn, principalmente, e nenhum deles teve complicação com a vacina. E a gente praticamente erradicou a febre amarela urbana, que é transmitida por esse mosquito maravilhoso que transmite tudo que a gente imagina. E em caso de gestante, né, sempre que as pessoas perguntam, deve ser avaliado com um obstetra que acompanha. A gestante é uma situação que a gente sempre, quando a gente tem algum paciente que tem algum problema gastroenterológico e ela é gestante, é aquela coisa que a gente, ao mesmo tempo que a gente quer tratar, a gente tem que ter essa parceria do obstetra, né? Então, qualquer paciente gestante que queira saber se pode tomar vacina, acho que vale a pena conversar com o seu obstetra, porque tem algumas vacinas que não tem problema nenhum e tem outras vacinas que deve se avaliar o risco-benefício, que é isso que o Rodolfo falou. Uma situação que a doença, no caso que ele falou, febre amarela, é um surto, aí você avalia se tem benefício ou não.
Mas em outras situações, às vezes, não é melhor não vacinar. Sim. E avaliar, por isso que a coisa tem que ser bem avaliada. E o Caso próximo a tópico caso. aí do roteiro, a gente tá ficando chique, tem até roteiro. É. O próximo é dengue. Tem até a banda Clave do Sol fez a pergunta. O próximo depois da dengue, a gente vai falar sobre a vacina do Covid. Show. Cara, a vacina da dengue eu botei aqui porque dengue pode causar alteração hepática também. A gente tem aí a dengue hemorrágica. Estamos passando por um período de aumento do número de casos de dengue. A gente tem visto isso. Mas a imprensa ela consegue falar de dois assuntos só, né? Dois, três assuntos ao mesmo tempo. Então, falando muito de Covid, falando muito de CPI, de Covid, não sei o quê, e essas mortes de artistas que a gente teve. Então, a gente não está falando, a imprensa não tem falado de dengue, mas ela está aí. Existe vacina. Vacina da dengue tem duas coisas aí para a gente aprender. Primeiro, que a vacina só está indicada em quem já teve com confirmação, ou seja, você teve dengue, tem um exame confirmando, a sorologia confirmando que você teve dengue, está indicado vacinar dos 9 aos 45 anos. Por que aconteceu isso? Nós observamos, né, a medicina observou, que houve um aumento de complicação relacionado à vacina nesses pacientes que nunca tiveram contato com o vírus. Ou seja, a vacina acabava provocando uma resposta imune que causava doença parecida com a dengue. Por que eu estou chamando atenção nessas duas coisas? Primeiro, você só pode tomar a vacina da dengue se você já teve dengue e ela foi confirmada. Isso foi um banho de água fria quando a vacina chegou, porque a gente achou que agora a gente tem como erradicar a dengue. E a segunda informação importante é isso. Toda vez que a vacina, qualquer vacina que seja, qualquer medicamento que seja, ele começa a apresentar alguma alteração grave, a medicina e a indústria farmacêutica, elas retiram esses produtos ou readaptam esses produtos aos problemas que acontecem. Então, quando a gente fala agora de vacina de Covid, essas informações elas estão em tempo real, ou seja, a gente teve aumento de casos de trombose. Será que isso é da vacina ou não? Cara, alguns países suspenderam a vacina, vamos ver a informação, vamos checar a informação. É real, não é real? Cara, a informação é que quatro pacientes em 1 milhão de doses tiveram trombose. Isso contraindica o uso da medicação, da vacina? Não. Mas chama atenção? Não tanto, porque o anticoncepcional você tem um risco de 30 para 1 milhão de trombose, né? E nem por isso as pessoas estão deixando de vender anticoncepcional. Então tem que tomar esse cuidado, porque a informação em tempo real ela começa a gerar muita confusão. Então, se a vacina foi retirada, foi reavaliada e recolocada no mercado, né, pode aplicar, ou ela volta com alguma orientação. Se ela volta sem nenhuma orientação diferente, é porque o que foi observado não teve relevância. Né? Então, a gente observou, eu vivi isso muito com a dengue. A dengue é uma doença que me incomoda muito, porque eu já vi muita gente morrer. Quando vem a vacina, pô, legal. Mas, cara, olha só, a vacina para algumas pessoas é pior do que ter a doença. Então, se você já teve a doença, você pode imunizar. Se você nunca teve, continua se protegendo do mosquito. Então, Eles contraindicam tomar vacina, nesse caso, igual eu falei, quem tem, igual a da febre amarela, quem tem imunidade mais baixa, gestante também deve ser avaliado, em relação a quem está amamentando também. Então, eu acho que essa informação que você falou, eu acho que é muito importante nesse tempo de vacinação por Covid, né? Eu tenho praticamente 12 anos de formado como médico. E nesse tempo, né, um tempo curto de prática médica, vamos dizer assim, a gente não tinha visto uma vacina ser desenvolvida tão rápido. E aí sim, você vê alguns questionamentos em relação à vacina. Ah, a vacina funciona, a vacina não funciona, a vacina dá trombose, a vacina não sei o quê. E assim, é o que você falou, em tempo real. Surgiu alguma coisa? Tudo que possa surgir, no caso específico do Covid, que mostrou-se que tem um risco maior para tal coisa, vai ser avaliado. O risco de você ter esse efeito adverso é maior do que se você não tomar a vacina? É maior. Então,
não vamos tomar a vacina. Mas no caso do Covid, todas as coisas que aconteceram até hoje que eles descobriram, o risco desse evento é muito menor do que se você não tomar vacina. Né? Então, a gente vai falar agora de vacina de Covid e, mais uma vez, sem viés político nem nada, a gente sabe que dentro da área da saúde foi uma corrida para desenvolver vacina, várias instituições em vários países, laboratórios farmacêuticos, com interesses, lógico, econômicos nisso também, começaram a tentar buscar desenvolver essa vacina. Cada vacina tem uma forma de ação diferente, né? Então, umas geram uma imunidade maior, outras precisam de 2 doses, outra uma dose só. Tem uma forma de armazenamento, de conservação, temperatura muito baixa. Então, assim, cada vacina tem uma forma diferente de atuar. Mas, assim, dentro do que nos foi fornecido hoje como um mecanismo de proteção, e não é nem de tratamento, é de proteção para evitar casos mais graves ou até de se realmente adquirir a doença. É o que nós temos. Então, quando algum paciente me pergunta, doutor, você acha que essa vacina deve tomar uma vacina que foi feita na correria? Ó, nenhum órgão, e aí quando eu falo órgão público de regulação, no Brasil a Anvisa, nos Estados Unidos tem um órgão, na Europa tem um outro órgão, esses órgãos são muito sérios. Eles não iriam liberar uma vacina sem ter uma mínima margem de segurança. Foi feito teste, lógico, antes disso, foi feito os testes, mostrado que ela tinha segurança, e aí, a partir disso, era eficaz, tinha segurança e era eficaz, ela foi liberada para aplicação. Ah, É, mas vão ter dúvidas, vão ter questionamentos, mas não deixe de tomar vacina, né? e quando a gente vê, né, a gente que vivencia a doença o tempo todo, toda vez que você consegue desenvolver uma vacina para uma doença, cara, você ou erradica essa doença, né? A gente tem a varíola que foi erradicada, essa doença não existe mais. No Brasil, a gente erradicou a paralisia infantil, né? Poliomielite. Chegou Cara, a voltar por conta tiveram de alguns falta de casos, vacinação, né? a gente Uns teve casos alguns casos isolados aí. por falta de vacina, porque os pais resolveram não vacinar seus filhos, enfim. Mas, cara, quando a gente. Eu até gravei isso em março do ano passado, né, quando começou a pandemia. Cara, quando a gente começou a ver o comportamento da doença, uma doença dessa você só para com vacina. Aí a humanidade, com toda a organização que ela tem, com tudo de tecnologia que a gente aprimorou, cara, conseguiram entregar uma vacina em menos de um ano, né? Você conseguiu estudar o DNA do vírus cara, a doença começou em novembro, em fevereiro você estava com o vírus, com o DNA dele descrito, com o RNA dele pronto. Em abril você já estava com vacinas prontas em teste para a doença, para você resolver a doença. Aí você chega com o estudo pronto. Não, foi muito rápido. Não, porra, peraí, como é Tinha que que. demorar mais, pô. Tinha que É, demorar mais. como é que esse Usain Bolt aí resolve aparecer correr agora? Ninguém corre menos de 10 segundos 100 metros. Esse cara resolve correr, tem coisa errada aí. Esse cara é extraterrestre, esse cara, sei lá. A gente, humanidade, vive sempre o medo do fim, né? Isso é bíblico, a gente está sempre com medo de que tudo vai acabar, e a gente sempre acha que o que contam pra gente nunca é verdade, tem sempre uma outra coisa escondida. Cara, quando você fala isso, uma pandemia, de um vírus que veio da China, lá do outro lado, se veio da China ou não, cara, aí começa uma mirabolância de informação absurda. Mas a gente ganhou uma vitória enorme, né? Cara, desenvolveu-se vacinas para isso num período recorde, a humanidade deu um show de bola, mas aí tem gente que acha que não, que é coisa de maluco. Perguntou, se eu tenho retocolite, poderei vacinar contra a Covid? Pode vacinar. Existe um grupo prioritário e para tomar vacina, que aí tem a questão da idade, tem questão de doença. E aí, no caso a gente falou na outra live sobre as doenças inflamatórias intestinais,
que existe uma classificação, não vou lembrar agora de cabeça, não sei se o Rodolfo lembra, mas tem no seu Instagram, né, Rodolfo, os pacientes que estão usando imunossupressão, no caso prednisona, acima de 10 miligramas por dia, ou biológico, ou eu não lembro agora, Azathioprina e azathioprina. azathioprina é biológico, né, de uma forma geral, adalimumab, infliximab. Tem uma outra medicação que tá entrando no Brasil agora, que eu não lembro o nome, e prednisona, dose maior do que Acima de 10 miligramas 10. por dia. Esses pacientes são prioritários. Por quê? O fato de você ter retocolite não quer dizer que você é do grupo de risco de complicação e mortalidade do Covid. Embora a gente tenha visto que isso mudou de uns meses para cá. E mudou porque o vírus se modificou e porque os pacientes acima de 80 anos estão, teoricamente, todos vacinados. Então, esse paciente acima de 80 anos, a gente não está vendo ele doente. A gente não está vendo esse paciente doente. Então, quem for imunossuprimido, até alguém perguntou aqui, quer ver? Deixa eu só achar aqui, ó. A Ana Maria perguntou: tenho lúpus, qual vacina posso tomar? Tomo o Metrexate. Então, Ana Maria, o Metrexate também é uma medicação que causa imunossupressão, então está indicado também, você é do grupo prioritário para vacina. O que você tem que fazer? Procurar o posto de saúde mais perto da sua casa, com a receita ou um relatório médico dizendo que você tem e o remédio você toma. Aí só um alerta aí pro pessoal, isso aí não pode mentir, não. Porque, cara, como meu WhatsApp tá aí para todo mundo, tem um monte de paciente, doutor, diz aí que eu tenho diabetes, que meu IMC está acima de 40 para eu tomar a vacina, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos falar a verdade é sempre bom. Exatamente. Assim, o que a gente está dizendo aqui é só os grupos prioritários. Todo mundo que falou, igual o próprio falou que toma o Mesacol, o Mesacol não está incluído dentro do grupo prioritário, mas ele tem indicação de tomar a vacina assim que chegar nos outros critérios de idade, e aí vai variar de cidade para cidade. Cada cidade está tendo um andamento desse processo vacinal diferente. Tem cidades que estão vacinando. Eu estava vendo hoje na internet, acho que Rio e Niterói, dependendo da doença, até 18 anos. Então, assim, vai variando, depende de cada cidade. Aí a Lúcia Aparecida perguntou aí, quem tomou a vacina contra a Covid pode tomar a vacina da gripe? E qual o tempo de intervalo de uma vacina para outra? O intervalo é de 15 dias entre ou você tomar a da gripe e tomar do Covid, Covid. ou o contrário, se você tomou Covid, aguardar pelo menos 15 dias para tomar o da gripe. Né? E por quê? Exatamente. Por quê? Eu vou morrer. Se eu tomar, então, com 3 dias, eu morro. Não. É porque esse intervalo é para você afastar efeito colateral de uma vacina ou de outra. Porque tem até uma pergunta aqui da Delza. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui. Por que algumas pessoas têm reação pesada e outras não aplicação da mesma vacina? Vou pegar esse gancho aí para explicar isso. O paciente que tomou... Por que a gente dá esse intervalo de 15 dias? Para você não encavalar efeito colateral. E você não dar uma bagunçada no seu sistema imune. Se você... Alguns desses vírus, e no Brasil, o vírus da AstraZeneca, né, o Covishield, sei lá como é que está chamando agora, o vírus da AstraZeneca, ele usa um vírus que não causa doença para carregar o material que Adenovírus. vai produzir a imunidade. Então, esse vírus, que é um vírus de macaco, ele não causa doença em seres humanos, só que ele causa resposta imune. Qual que é a resposta imune? Dor no corpo, febre, mal-estar, às vezes perde apetite, mas isso dura 1 a 2 dias. A maioria das pessoas não tem reação, quem tem vai durar pouco. Só tomar cuidado, que como a gente está no pico de transmissão da doença, você pode tomar a vacina e ter contato com o vírus. Existe um tempo entre o vírus ter contato com você ter contato com a vacina e ter imunidade. Nesse período você pode adoecer do vírus, sim. Então, isso aconteceu com algumas pessoas próximas. A pessoa tomou a vacina e estava com febre há 5 dias. Cara, isso não é da vacina. Vai procurar que pode ser da própria doença, você contraiu o Covid nesse intervalo, ou você está com outra doença, porque continua existindo gripe, resfriado, amidalite, otite, uretrite, infecção urinária,
as outras doenças continuam existindo. Então tem que tomar cuidado. E essa coisa de algumas pessoas terem reação, Delcio, tem muito a ver com o sistema imune. Quanto melhor o sistema imune, a gente tende a observar uma reação maior à vacina, tá? E do tipo de vacina. A Coronavac, ela usa pedaço do material genético do vírus para estimular a imunidade. O vírus, a vacina da AstraZeneca, ela usa um vírus para carregar isso. Acho que da Pfizer também usa um vírus para carregar. Então, assim, É RNA mensageiro, né? isso, carregar o RNA para produzir o anticorpo. Cara, essas vacinas do Covid, bicho, isso aí dá para fazer uma live para falar disso, que é um troço muito. É tecnologia do ano 2021. A humanidade avançou para Sua caramba. mãe, sua mãe tá perguntando aí, ó. Quem já tomou vacina para Covid em fevereiro no Brasil pode tomar a Moderna em dezembro? Então, o que eu vejo falando sobre você tomar tipos de vacina diferentes, não indicam. Assim, mas assim, é uma coisa que não indicam, mas também eu não, pelo menos eu não vi, igual eu falei no início da live, eu não sou especialista em vacina, mas eu não, também não vi a justificativa para não tomar, né? Então, eu não indico tomar. Fala. Oi? Não, Pode continua aí. falar. Eu, Então, eu, eu, eu não sei como vai ser assim. O que eu entendo que eu acho que possa acontecer em relação à vacina é que essa vacina passe a ser igual a vacina da gripe, da influenza. A gente tem que tomar a cada ano um tipo de vacina desse, porque como tem as cepas, né, tem as mutações do vírus, acaba que a gente vai ter que se atualizando dessas cepas. E eu acredito que a gente vai tomar anualmente, né? A princípio, nesse primeiro momento, já é para vacinar todo mundo. Eu acredito que a partir do momento que tiver uma grande quantidade de pessoas vacinadas, essa vacina vai entrar num calendário anual e as pessoas vão ter que tomar. Acredito, né? é, Uma suposição minha. o que eu ia falar é isso, assim, são duas coisas que eu imagino. Primeiro, cara, a gente está tendo um controle bem estreito, bem estrito, bem organizado em relação às variantes do vírus, onde ele está reaparecendo, onde essas variantes chegam. Cara, isso aí é uma viagem. Mas a gente está tendo esse controle. Provavelmente as pessoas vão precisar cruzar a vacina. O que é isso? Quem tomou a AstraZeneca, daqui a algum tempo vai ter indicação de tomar a Coronavac, ou da Pfizer, ou da Moderna. Porque nenhuma delas a gente consegue uma proteção acima de 95% contra as variantes todas. Então, se o vírus permanecer, que eu acho que não vai, porque quando a gente chegar numa cobertura vacinal legal, a gente vai controlar muito bem o vírus, mas eu acredito que vai ter esse cruzamento, sim, por conta das variantes dos locais, né? É onde eles estiverem. A Janaína perguntou aqui se diarreia crônica é prioridade. Não. É paciente que tenha algumas doenças que causam alteração da imunidade ou tome remédios que diminuam a imunidade. O Bernardo, o Thiago Barnabé, pô, meu paciente, perguntou aqui: o intervalo de 15 dias da vacina do Covid também deve ser aplicado para quem toma o adalimumab? Não. Mesma coisa, Thiago. A gente não existe um intervalo mínimo, a gente orienta um intervalo de pelo menos 3 dias entre a aplicação da medicação da adalimumab e a vacina. Não porque uma coisa vai causar problema com a outra. Não. É para a gente não encavalar efeito colateral. Por quê? A injeção ela pode te dar efeito colateral de febre, dor no corpo, mal-estar, e a vacina também. Aí você acaba sem saber se o que causou foi a vacina ou a medicação. Caraca, 54 minutos. A gente sabe que a vacina ia gerar algumas perguntas, algumas não, né? Bastante perguntas. E a intenção nossa é sempre indicar que seja tomada a vacina, lógico, dentro das prioridades, né, no caso da Covid, que hoje, por conta de número de vacinas, se não existisse dificuldade em quantidade de vacina, todos que estão indicados a tomar iriam estar tomando. Não ia ter essa discussão de, se eu tomo tal remédio, se eu tomo outro remédio, não ia ter. Tem indicação, vai tomar vacina. Só que como tem que priorizar a dose, acaba que foi feito dessa forma, né, em relação a doenças, a idade,
área de atuação, né, como profissionais da área Sim. de saúde. Até separei a pergunta da Delza aqui, né? Que ela perguntou: história de trombose pode usar a vacina da AstraZeneca? Sim, quando a gente avalia. E, cara, e as pessoas começam a inventar. Tem gente tomando anticoagulante para tomar a vacina. Cara, isso não está escrito em lugar nenhum, isso tem evidência nenhuma. Isso é papo de maluco. Não vai no papo dos malucos, não. Converse com quem sabe as coisas, com quem está estudando, com informação real. Então, assim, não existe. Você pode ter fator de risco, você pode ter doença trombofílica, de aumento de trombose, e que você pode tomar vacina sim, não tem contraindicação para isso. Cara, a gente está com medo que alguns pacientes tenham feito quadros tromboembólicos graves relacionados à vacina. Esse medo a gente vai ter sempre. Só que quando você vê em relação à proteção da doença, cara, o risco é absurdamente maior. Eu lembro sempre daquele menino, sei que gosta de futebol, não sei se você vai lembrar dele. Um que morreu porque deitou com um banco e o cinto estava no Denner. pescoço. Como é que é? Denner. Denner. Ele jogava no Vasco. Cara, ele Eu sou morreu. flamenguista, mas ele jogava no Vasco. Era bom de bola, o moleque, coitado. Cara, ele morreu usando uma ferramenta de proteção de forma errada. Então eu sempre o exemplo, agora eu vou guardar o nome dele. Cara, o Danny, ele morreu usando uma proteção de forma errada. Então cuidado, cuidado. Não vai nas maluquices, não. A gente viu aí insuficiência hepática com ivermectina, o paciente tomando umas doses malucas, o paciente tomando anticoagulante. A gente está vendo, saiu alguns estudos recentes mostrando que essa trombose relacionada ao Covid, ela não é tão diferente dos pacientes de doença grave. Então, assim, a gente ainda está aprendendo algumas coisas da doença. Mas o que a gente sabe, sim, vacina protege. Até alguém perguntou aqui, né, dos Estados Unidos, né? Hoje eu vi que nos Estados Unidos a vida está normal. Não, depende da vacina. Quanto mais a gente conseguir vacinar e quanto mais distanciamento a gente conseguir fazer, a gente vai chegar num momento em que a gente vai voltar a conviver sem máscara, né? Mas dentro daquilo que o Paulo falou, acho que essa vacina ela entra no programa durante algum tempo. Aí o mais catastrófico vai dizer, durante até aparecer outro coronavírus aí para causar outra pandemia, né? Não, chega. Cara, a gente Mas a responde. ideia foi essa. Bom, Quem tiver mais dúvida, pode mandar pro Instagram da Gastromais, pro meu, do Rodolfo, que a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo. O nosso interesse sempre é informar com coisas reais, sem ser coisa de que ouviu falar, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo hoje, quanto mais informação real, informação precisa, a gente conseguir transmitir, melhor a gente vai estar ajudando, mais a gente vai estar ajudando vocês. sim. Né? E o nosso interesse sempre é tá informando com qualidade, atenção, e é isso aí. Pô, obrigado aí, Paulo. A gente definiu esse tema meio na loucura, que esse fim de semana eu fui para São Paulo fazer minha pós lá no Sírio-Libanês. Cara, eu acabei não definindo o tema, a gente definiu meio na correria, uma coisa que a gente a gente não é especialista em vacina, a gente não é imunologista, nem infectologista, mas o objetivo era esse, trazer informação de vida real, aquilo que vocês perguntam, e saber que hepatite A, hepatite B, dengue, febre amarela, rotavirose, Covid, não lembro se eu esqueci algum, são doenças que a gente consegue proteger através de vacina e isso muda. Quando a gente fala em mudar, cara, a gente está falando de, em 30 anos, morrer menos 300 milhões de pessoas por conta de vacina. Então, se você tem indicação, aquilo que o Paulo falou, a prioridade seria vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Como não é, a gente está tentando vacinar as pessoas mais graves, com risco maior no início, mas a vacina vai, aí alguém perguntou de criança, na minha opinião, vai vacinar a criança até o final do ano, vão estar todos os grupos etários a partir de 2 anos vacinados. Minha opinião, minha bola de cristal. Chega de falar que a Só, live vai cair. só falar aqui, ó, para Marilda, que tomou a primeira dose, acho que ela teve alguns sintomas, ela não sabe se tem coragem de tomar a segunda dose. Marilda, toma a vacina sim, Marilda. O risco de adquirir a doença é muito maior e de você ter uma complicação da doença é muito maior. Toma a vacina, 3 dias, às vezes com mialgia, uma febre baixa, uma dor, você toma um remedinho que passa.
né? Não se preocupa com isso, Fiquei não. sabendo que um colega meu tomou vacina, aí tá meio ruim hoje, mas tá recuperando bem. É, eu tomei vacina essa semana, mas tô bem. Tomei Coronavac, tô tranquilo. Não virei jacaré, não. Gente, obrigado aí, boa noite todo mundo. E semana que vem a gente volta e o Instagram, o WhatsApp tá aí pra gente trocar informação. Não faça maluquice sem falar com a gente. Um abraço aí, boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. Um Paulo. Obrigado, abraço. Boa cara. noite. Tamo junto. Abraço. Boa noite.